A medida provisória 698 já foi votada, mas interessante é que a política do governo, ao invés de arcar com a responsabilidade de fazer política pública com verba orçamentária, na verdade o que ela fez foi expoliar o FGTS em 4,8 bilhões de reais. Tanto foi queimar 4,8 bilhões de reais dos trabalhadores que têm a garantia do fundo, que agora, na medida provisória que nós estamos votando, na 709, vejam bem a incoerência. O governo, ele manda cancelar, na medida provisória 709, ele manda cancelar 720 milhões de reais das cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial, ou seja, ao FAR. O mesmo fundo que deveria se tratar exatamente da garantia do programa Minha Casa Minha Vida, mas que ele resolveu terceirizar para o FGTS, ou seja, fazendo política pública com dinheiro do trabalhador brasileiro. Ou seja, o FGTS, por uma decisão do seu conselho curador, logicamente, um conselho curador constituído por pessoas que compõem a base do governo, decidiu queimar 4,8 bilhões de reais, porque os empresários estão sendo obrigados a pagar 10% a mais, mesmo tendo o fundo já tendo sido recuperado, os empresários ainda continuam a ter que pagar 10% sobre a folha. Ora, com isso, o FGTS teve um ganho de 17 bilhões de reais. O que aconteceu? O governo foi lá e meteu a mão em 4,8 bilhões de reais para fazer o programa Minha Casa Minha Vida, dizendo que o programa é do governo. Não é programa nenhum do governo. O programa é do FGTS, Fundo do Trabalhador, e é o trabalhador que está sendo penalizado neste momento, aonde 4,8 bilhões do fundo estão sendo queimados para poder fazer política pública. Política pública que se faz com orçamento. E o que estava no orçamento para fazer o programa Minha Casa Minha Vida está sendo cancelado 720 milhões de reais. Quer dizer, é algo que é só esse governo do PT mesmo, nos seus últimos dias, para realmente propor tantos absurdos como esse que nós estamos aqui assistindo, senhor presidente. Então, a posição dos democratas é contrária, sabedor de que essa matéria, o crédito que aqui já veio aprovado já foi destinado, mas a posição do democrata será exatamente mostrar que esse novo formato de pedalada da 608 não pode continuar aqui achando, 698, não pode achar que todos os senadores aqui não têm conhecimento da montagem que foi feita, driblando a lei orçamentária e repassando para o fundo do FGTS a responsabilidade de política de governo. Então, senhor presidente, a votação do democrata será não. R$ 1.350 e o valor do subsídio na faixa 1 de até R$ 96.000 é de até R$ 86.400 e na faixa 2, que o imóvel vai até R$ 135.000, o subsídio é de R$ 45.000 nesta unidade. E o fundo de garantia tem exatamente este caráter. E previamente foi consultado o Conselho Deliberativo do Fundo de Garantia, que é tripartite, 1/3 dos dirigentes do Fundo de Garantia
pertence ao setor empregador. 1/3 é vinculado aos trabalhadores, às suas centrais sindicais. E 1/3 é do governo, essa parte do subsídio, e a outra parcela é dos trabalhadores. E eu esperava que os empresários da Fiesp tivessem o mesmo cuidado de devolver os empréstimos do FGTS, e quando você abre a carteira desse setor, lamentavelmente, nós não temos por parte daqueles empresários essa taxa de retorno, e não vejo aqui nenhuma fala contra esse setor. Menos de 40 mil habitantes no interior do estado do Ceará. E o programa Minha Casa Minha Vida, que no seu primeiro momento teve tanta publicidade, teve o seu momento de auge, era apenas para cidades com mais de 100 mil habitantes. Depois, por reivindicações dessa casa, o programa veio com cidade de mais de 50 mil habitantes. E agora, o programa vem para todas as cidades e, obviamente, vai beneficiar a minha pequenina cidade lá do interior do estado de Ceará, assim como, com certeza, beneficiará a cidade pequenina de Vossa Excelência, lá nas Alagoas. Portanto, essa matéria, por mais controversa que seja, por mais que se discuta que nós estamos utilizando o recurso do FGTS, esse recurso do FGTS tem garantia do Tesouro em relação aos depósitos efetuados. Então, não há nenhum risco, não há nenhum problema, portanto o PMDB encaminha essa matéria favoravelmente do Nordeste e do campo brasileiro. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é importante que eu possa contribuir com a linha de raciocínio do líder do PMDB. Esses 4,8 bilhões que foram retirados do FGTS, que foram retirados do trabalhador, do fundo do trabalhador, nobre líder, foi a fundo perdido. 4,8 bilhões de reais foi a fundo perdido. Jamais o fundo terá a garantia do Tesouro e nem o retorno deste dinheiro. Esta é a verdade. Então, é cortesia com o chapéu do trabalhador brasileiro. A política de Minha Casa Minha Vida está sendo feita às custas do trabalhador brasileiro. Ou seja, tirou 4,8 bilhões a fundo perdido. Pegou o dinheiro e entregou lá. Não tem retorno. Não tem retorno para o fundo. Mas é importante que o líder do governo, o senador Zé Pimentel, fala sempre das pessoas ricas. Interessante é que os bancos nunca ganharam tanto quanto no governo Lula e Dilma. O período áureo dos bancos no Brasil foram esses 12 anos. Interessante é que eles vêm para cá com um discurso que, na verdade, não é a realidade. Eles usaram a máquina do governo para se enriquecerem, pela ordem, senhor fazerem presidente, campanhas eleitorais e, ao mesmo tempo, podendo cada vez mais aqui vir tripudiar em cima de um segmento que é o mais atingido pelo governo do PT, que são os banqueiros. Além disso, é importante que seja dito que o cidadão brasileiro que lá está hoje para ter a sua política da casa, da Minha Casa Minha Vida, não devia ter mandado, senhor presidente, essa matéria que o senador Caiado está discutindo já foi vencida, nós já votamos, a MP 698. Gostaria que nós pudéssemos nos ater na MP 709, que é objeto da discussão e da votação agora. Senhor presidente, Vossa Excelência me concedeu a palavra. Eu sei que a nobre senadora estava conversando com um colega ao lado, não prestou atenção, então eu queria tranquilizá-la que eu não estou discutindo a 698, eu estou discutindo exatamente a medida provisória 709. Eu estou discutindo a medida provisória 709. Como ela está conversando com o assessor, provavelmente já não sabe então o que eu estou dizendo. Então, esclarecer a nobre senadora que eu estou discutindo a 709, onde na 709, Vossas Excelências estão retirando, o governo está retirando, cancelando 720 milhões
do Fundo de Arrendamento Residencial, que é exatamente o mecanismo capaz de sustentar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, não estou discutindo matéria vencida, eu estou argumentando e dizendo que é um contrassenso, tá certo? Tomar o dinheiro do Fundo Garantidor, do FGTS, e a fundo perdido para fazer o programa, e na medida 709, o governo vem e cancela a verba que seria para o fundo. Quer dizer, é uma incoerência enorme, não tem como explicar. Então vem com aquela tese, porque rico, porque pobre, por falta de argumento, falta de conteúdo. Esse que é o problema. O debate deriva para um outro lado, que é um discurso extremamente apelativo, sem a menor capacidade de conteúdo, de poder contra-argumentar o que nós estamos dizendo. Como é que vocês querem que o FGTS dê a fundo perdido 4,8 bilhões para o governo fazer casa, e sendo que vocês, naquilo que é do orçamento, vocês cortam 720 milhões? Então, o FGTS não perderá dinheiro, senador. Não tem defesa. Era importante Vossa Excelência se informar sobre esse programa. Programa que já forneceu 2 milhões e 700 mil casas. Encerrasse o raciocínio, senhor presidente, porque a incoerência de todo esse processo é exatamente essa argumentação, e por isso o encaminhamento contrário, tá certo? Já que o governo não quer assumir a sua responsabilidade e vem com mais um modelo, tá certo, de pedalada, que é fazer política pública com dinheiro do Fundo dos Trabalhadores e não com dinheiro do orçamento da União. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Lindbergh. Em seguida, nós vamos votar a medida provisória. O tamanho do elitismo, porque não tem outra forma de dizer isso. Não se faz casa para pobre sem subsídio. Não se faz casa para pobre se não tiver recurso do FGTS, senador. É simples assim. Aqui temos várias faixas do Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, o valor do imóvel é 96 mil, tem subsídio de 86 mil, porque tem que ter. Ou ele acha que o mercado vai resolver tudo, vai fazer caixa para quem ganha um salário mínimo e meio. Eu fico impressionado. Nenhuma questão como essa. Um programa que, sinceramente, tem mudado a cara do país. É dar casa para o povo pobre, para quem ganha um salário mínimo. Por isso, eu, com todo o respeito que tem ao senador Eudem, eu conheço as posições do DEM, mas isso aqui é um elitismo exacerbado. Estão se preocupando com a política que atende os mais vulneráveis. Aqui, na faixa 3, não. Na faixa 3 não tem subsídio, porque são pessoas que já têm condições de comprar casa com os valores impostos pelo mercado. Por isso, senhor presidente, eu não entendo essa posição do DEM e do senador Ronaldo Caiado, porque esse programa, e a presidenta Dilma hoje lançou Minha Casa Minha Vida 3, porque nós vamos sim dar continuidade a esse programa. Apresentou mais de 2 milhões de casas populares nos próximos 2 anos e meio. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Artigo 14, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente, é fundamental que a gente possa continuar no debate, porque a população brasileira viu esse mesmo discurso quando o PT assaltou a Petrobras. Quebrou o BNDES, demoliu a Eletrobras. Olha, porque nós estamos cuidando dos pobres. Coitado, não consegue pagar hoje o carnê do carro, não consegue pagar a prestação, não consegue pagar a conta de energia elétrica no país, tem um desemprego batendo na porta hoje de 10 milhões de brasileiros, e esse partido está aí, totalmente sem credibilidade, dizendo que está cuidando das pessoas mais humildes do país. As pessoas mais humildes do país hoje, elas estão sofrendo como nunca sofreram na vida. Ou seja, foram enganadas e iludidas por um período, onde agora, nos últimos momentos de um governo, nos últimos dias, no apagar das luzes, a presidente da República transforma o Palácio do Planalto em comitê eleitoral da campanha contra o impeachment. E para isso ela traz todos os movimentos que já foram também estatizados,
Esses sim estão vivendo as custas de imposto que o cidadão brasileiro paga para poder fazer ali uma demagogia e desrespeitar as normas constitucionais do país. Por isso, senhor presidente, é importante que seja dito que o governo não está fazendo política da Minha Casa Minha Vida. Quem está pagando este projeto de hoje, do Minha Casa Minha Vida, é o trabalhador brasileiro, aonde foi retirado dele 4,8 bilhões de reais. E aquilo que era do governo para pagar, o governo vem com a medida provisória e retira 720 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. Esta é a realidade. Agora, é lógico que eles vão sempre tentar mudar a conversa, vir com outro tema que a sociedade está cansada, já não cai mais nesse engodo, já foi enganada durante muitos anos e hoje está sofrendo a consequência desse populismo irresponsável e corrupto que implantou no país durante 12 anos. O senador não tem o que responder. Se ele tira o subsídio, não tem casa para pobre, não tem programa de moradia popular. A posição do senador é igual ao do ex-ministro Moreira Franco, que deu uma entrevista, presidente, no estado de São Paulo no domingo, dizendo que tem que acabar esses subsídios também. Eu fiquei tão impressionado com essa entrevista do ex-ministro Moreira Franco, que ele falou do Bolsa Família, senhor presidente. Ele chegou a dizer o seguinte: o Bolsa Família tem que estar concentrado nos 10% mais pobres. Não sei se Vossa Excelência sabia, mas hoje nós temos 25% da população brasileira que recebe Bolsa Família. São 50 milhões. Então, a proposta do ex-ministro Moreira Franco, se for levada a ser realizada, executada, significaria cortar 30 milhões de Bolsa Família. Eu fico impressionado, volto a dizer para o senador, não vou falar mais o nome dele, mas é muito elitismo. Deixa o governo fazer casa popular para pobres, senador. Essa posição dos senhores é inaceitável nesse momento. Esse é um programa de sucesso e nós vamos sim fazer mais 2 milhões de casas populares, senhor presidente, porque hoje muita gente dizia que no dia de ontem, depois daquela reunião do PMDB, ia haver a debandada de partidos da base aliada. Eu tenho visto o contrário. O governo tem aumentado sua interlocução, vai fazer uma reforma ministerial e eu digo aqui hoje de alto e bom som: esse impeachment não prosperará, porque o que está por trás do impeachment é um programa antipovo de propostas como essa que esse senador defende aqui no plenário do Senado Federal. Senador Caiado, em seguida. Senhor presidente, vamos votar a MP que está em discussão. Isso não é objeto da discussão da 709, da 698. Há um equívoco nessa discussão. Gostaria, presidente, que nós votássemos a MP, que é objeto de créditos, e não essa discussão. Senhor presidente, é importante que seja dito aqui que o senador Lindenberg, eu faço questão de falar o nome para eles continuar o debate, que é importante o debate aqui na casa. Nós não precisamos de parar esse debate hoje. Então, o senador Lindenberg, ele vem na seguinte tese: olha, construir casa para os humildes. Interessante, presidente, é que o BNDES, para atender a Venezuela, Angola, Equador, a Bolívia, o Friboi, o partido do senador, todas as empreiteiras, sem exceção, o partido do senador repassou em torno de mais ou menos 460 bilhões de reais. Só em subsídio, ou seja, que o governo não recebeu e que o povo brasileiro vai pagar, dá 35 bilhões de reais por ano. Inclusive para a agricultura, que Vossa Excelência tanto fala aqui. 35 bilhões de reais por ano. É mais do que a Bolsa Família para todos aqueles que recebem no país. Quer dizer, que hipocrisia é essa vir dizer que está cuidando das pessoas mais humildes?
Se estivesse cuidando das pessoas mais humildes, o Brasil não estava vivendo com inflação de 12%, não estava vivendo com inflação, com desemprego de mais de 10%, um governo que não tem base de sustentação, nem política e muito menos popular, um governo que agora, para fazer o movimento de amanhã, que dizem que o Lula, tá certo, que está sendo investigado, vai ser o grande orador amanhã da caminhada feita pelo PT na esplanada dos ministérios, onde o cidadão está recebendo um bônus de R$100, mais o transporte de graça para chegar em Brasília. Isso é mentira, Esse dinheiro senador. veio da onde? Para de falar mentira, Esse senador. dinheiro veio da onde? Não foi impeachment 6 meses. Não tem apoio popular, não tem apoio político, não tem crédito. O Brasil que já está no fundo do poço, se não tiver o impeachment da presidente, esse Brasil realmente vai entrar num processo Senhor presidente, o senador agarra o microfone, não solta, não respeita. Não tem governabilidade. Eu acho que tem que ter um pouco de respeito, hoje senador. é uma saída honrosa para o PT. O senador porque mostrou incompetência para governar, pauta, senhor presidente, é sobre o impeachment, incapacidade de montar debate, seus quadros e de poder montar um ministério à altura Quem do país. pagou Então, aquelas senhor notas da presidente, Fiesp? responsabilidade. Quem pagou inciso champanhe dois. e filé Mais mignon uma vez, para quem estava que a naquela presidente manifestação? está O usando senador está querendo atrapalhar a votação da medida provisória. Para de Não falar respeita o bobagem. regimento, o senador não respeita o dos deputados, Senador, fazer 172 ministérios para dar para artigo. Nós vamos reabrir a sessão que estava suspensa e eu quero comunicar aos senadores que eu voltarei a suspendê-la, talvez encerrá-la, se nós não tivermos como um orador respeitar a intervenção do outro. Discutindo o tema, mas a partir do momento em que a mesa conceder a palavra. O senador não pode abrir o microfone e interferir na intervenção do outro, porque senão nós estaremos dando ao Brasil um péssimo exemplo também. Senador Romero Jucá, com a palavra, Vossa Excelência. Com aqui o PMDB, dizer que nós vamos debater o que for necessário debater. Agora, nós não vamos calar. Debatendo essa medida provisória, eu tive a informação que o senador Lindenberg disse que o PMDB está cortando 30 bilhões de reais de Bolsa Família. Isso não é verdade. Não é o assunto da medida provisória. Agora, eu quero dizer que eu estarei à disposição... Falei de uma entrevista do Moreira Franco no Estado... Está encerrada a Franco não sessão. fala pelo... Está encerrada.